Olá, amigos. É o Giovanni Lorenzon. Aqui é o Infomercados BR. E para aqueles que estão chegando agora no Infomercados BR, um feliz 2025. Ainda é tempo, né? Pois bem, desde o dia 30 de dezembro já é lei a distribuição para os fornecedores de cana, os fornecedores independentes, parte dos CBIOS, os créditos de descarbonização gerados pelas usinas na venda de etanol. Ou seja, os CBIOS que as usinas vendem para as distribuidoras que são obrigadas a cumprirem as exigências que estão no âmbito do RenovaBio. Isso vai mudar com certeza todo esse programa que foi muito bem visto lá atrás, quando foi aprovado, mas que ainda não deslanchou, porque justamente muitos produtores ainda não investem necessariamente dentro da sua propriedade, porque ainda não recebiam um adicional, né, por uma cana dentro dos padrões de sustentabilidade, como exige o RenovaBio. Pois bem, depois de 4 anos praticamente, né, desde que a FEPLANA, Federação Nacional dos Plantadores de Cana, passou a defender a inclusão dos produtores nesse reparte, né? A FEPLANA, que então era dirigida pelo Alexandre Lima, lá de Pernambuco, né? Agora passou depois pela aprovação da Câmara, pela aprovação do Senado, e o presidente sancionou. A história não vale muito a pena contar, até porque o que vale é daqui para frente. Mas vale a pena dizer o seguinte: para que se chegasse ao acordo, a um consenso, os produtores abaixaram a régua, né, daquilo que eles pleiteavam, e as usinas subiram a régua delas a partir daquilo que elas gostariam de pagar lá atrás. Vale dizer que elas resistiram bravamente, né, a passar parte desses recursos que elas ganham e que fazem parte hoje de um mix importante de receita que elas possuem para os produtores. Mas se chegou ao consenso, né? Outros agentes entraram no processo, como a Unida, que dos produtores de cana do Nordeste em geral, a CNA, Confederação Nacional da Agricultura, e depois que houve esse acordo, até a única, né, que agrega as usinas do Centro-Sul, também apoiou esse processo todo. Pois bem, o que vale agora é que daqui para frente, o que nós temos que ver, e o produtor precisa saber, é o seguinte: bom, o produtor vai passar a receber em torno de 60% aquele produtor que é um produtor considerado padrão, ou seja, que tem apenas o CAR, Cadastro Único Rural, que não desmata e possui georreferenciamento. Pois bem, o produtor primário, aquele que já está um grau acima, ele vai passar a receber até 85%. Ou seja, aqueles 60% mais a diferença dos créditos. Então, portanto, ele aumenta a sua receita. Da mesma maneira que a usina também melhora seu score, a sua pontuação junto à ANP, a Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, que a rigor é o que controla todo esse processo. Bom, então, como lembrando aqui, conversando com Alexandre Lima, que hoje é o presidente, que aliás já era também naquela ocasião, da AFCP, Associação dos Fornecedores de Cana de Pernambuco, e também da usina Coaf, Cruangi, Cooperada, que desde sempre passou a oferecer 100% dos CBIOS para os seus produtores. O que nós temos aqui, então, é o seguinte: a usina é obrigada a certificar os seus produtores, a sua cana, seja inclusive a cana própria, de 3 em 3 anos. Né?
mas ela pode antecipar essa recertificação, né? Dependendo das condições. Ou até mesmo partir para novas certificações, porque tem muitos produtores por aí que não estão nem certificados como produtor padrão, né? E elas também podem antecipar a recertificação daqueles que podem ser considerados um produtor primário, né? Aquele que tem um grau maior, né? Que tem um controle mais preciso e uma gestão mais precisa do uso de fertilizantes, do uso de óleo diesel, que são os dois insumos que mais pesam contra a sustentabilidade exigida pelo RenovaBio, que também possuem controle de calcário, possui controle de energia elétrica usada na propriedade, ou seja, que tem uma cana mais limpa. Pois, agora, é importante, como diz Alexandre, o produtor ficar atento ao seguinte: o processo de certificação que a usina pode pedir junto à ANP demora. Pode demorar 4 meses, 5 meses, 6 meses, depende muito da demanda, né, que está lá na ANP. Depende muito do número de pedidos de certificação ou de recertificação. Portanto, o Alexandre sugere que o produtor corra, né, e seja preciso e seja crível nas suas informações e na sua documentação que ele vai levar até a sua usina compradora, ou as suas usinas que estão comprando a sua cana, né? Um ponto importante é que a FCP, por exemplo, está orientando e correndo atrás, fazendo os seus produtores, os seus fornecedores lá de Pernambuco, a partirem por uma recertificação, melhor dizendo, por uma certificação ou recertificação daqueles que já estão certificados hoje, para um grau maior, ou seja, o primário, né? E para isso, a FCP está oferecendo gratuidade, né, na elaboração de todos esses documentos, na elaboração de todo esse levantamento, né? É importante, então, que o produtor fique sintonizado nessas condições para que ele possa, pelo menos, né, pelo menos, vamos chamar assim, na melhor das hipóteses, a partir do meio de 2025 já passar a receber por essas certificações. Mas vale lembrar também, né, e aqui apenas como referência, que até que o presidente Lula assinasse esse PL que foi aprovado, né, no Congresso, né, a Receita Federal, estava criando algumas situações, né? Estava querendo manter a bitributação, ou seja, o, o produtor seria descontado em 15% pela usina, descontado de IR, né, de imposto de renda, de 15% na usina, e ainda também depois pagaria na sua declaração mais 15%. Né? E também a Receita estava querendo vetar algumas situações relativas aos crimes ambientais das distribuidoras. Teve alguns vetos, né, como a questão do PIS/COFINS, enfim, que ainda vão ser ajustados até 2029. Mas isso já é um assunto para um outro boletim. O que vale dizer agora é o seguinte, né? Além do produtor observar todas essas questões, né, que nós comentamos agora, a partir daquilo que o Alexandre Lima
me passou agora, nesta manhã de sábado, 4 de janeiro, é que o RenovaBio certamente vai ter um salto de qualidade. Porque até então o produtor só estava trabalhando com a remuneração que vinha do ATR, né? Salvo aqueles que tinham uma negociação acima do preço pago pelo consenso aí do Consecana nos estados que possuem Consecana, né? Agora não. Agora eles têm uma receita, vão ter uma receita adicional. E essa receita adicional é importante porque ele vai poder ter um colchão a mais para investir na sua produção, investir em qualidade, né? Investir em produtividade, né? E isso tudo aumenta a oferta, aumenta a oferta. Aumentando a oferta, vai aumentar também a, a produção de etanol. E isso tudo, lá na ponta final, terá o poder de baratear o biocombustível que chega para nós consumidores, né? Esse é um ponto fundamental. Para concluir, vale lembrar aqui que produtores de soja e milho, né? O milho que vai para o etanol, o anidro principalmente, e soja que vai para o biodiesel e outras matérias-primas também do biodiesel, vão ter negociações à parte, mas também vão se beneficiar dessas novas regras, né? Vão ter negociações à parte com os seus compradores, porque há um processo produtivo nessa cadeia diferente da cana, né? A cana não tem outra alternativa senão vender a cana para a usina, né? As outras matérias-primas têm outros canais de negociação também à disposição dos produtores. Por hora só, Infomercado fica por aqui, pedindo para o senhor e a senhora que nos assistiu que se inscreva no nosso canal do YouTube. Até uma próxima.